de toda sorte de obstáculos que encontram no universo do empreendedorismo, mulheres não recuam e se mostram uma força imparável. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae aponta que, embora contem com menos apoio dos seus parceiros e precisem comprometer quase o dobro de horas diárias nos cuidados com a família ou com a casa, as mulheres donas de negócios estão ocupando cada vez mais espaço. E para a gente falar dessa força motriz que impulsiona mulheres nesse universo do empreendedorismo, é que recebo aqui no Papo com Ela a consultora, mentora, palestrante, bacharel em economia, Luciana Falcão. Luciana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse destrinchar aqui no Papo com Ela esse universo do empreendedorismo feminino. A gente sabe que existem barreiras, mas as mulheres estão ali firmes e fortes no propósito de desenvolver aquilo que elas acreditam, né? Sendo aí empreendedoras, apesar das dificuldades. Na sua experiência, o que mais dificulta o sucesso da mulher empreendedora? Eu acredito que, em primeiro lugar, é ela com ela. Enquanto ela não olha para dentro de si e não deixa claro qual é o propósito da função que ela quer ocupar, do sonho que ela quer ter, de um dia ela ser juíza, e para ser juíza ela tem que ter todo um preparo de estudos, ou ela quer ser uma empresária, mas nada começa grande, é degrau por degrau. E quando ela se entende todo esse processo e começa a praticar o passo a passo e vai conquistando ao longo do tempo, ela vai percebendo que não é tão difícil. Os desafios vão existir. E mesmo se nós já liderássemos com toda tranquilidade, né? Então, os desafios, eu sempre digo que são novos aprendizados para nós. Porque vão sempre ter aí novos desafios. Então, esse querer olhar para dentro de si, enxergar a sua vocação e ir construindo o passo a passo, eu falo que é libertador. Mas tem que ter esse encarar. Porque a competição existe, vai existir, é natural, mas ela só não pode ser o propósito. Se diz o único propósito do ser a competição. Isso. Nós duas. Você é uma excelente jornalista apresentadora. O que te faz vir apresentar e ter um programa Papo com Ela? Tem um propósito. E tenho certeza que você não quer competir com nenhum outro. Você quer ser você, na sua essência. E quando a gente tem esse mergulho, as coisas vão acontecendo. As coisas vão, sabe, igual o leito do rio. A água vai correndo para o mar, né? Exatamente. Quando você fala assim, Luciana, me veio uma coisa, né? Porque a competição, ela se faz muito presente em todos os setores da nossa vida e as redes sociais potencializaram isso. Porque a gente sempre vai dar uma olhadinha ali no vizinho, na vizinha, para ver como é que tá fazendo. Querendo ou não, a gente se compara em algum momento. E isso muitas vezes desmotiva quem tá nessa caminhada, né? O que é a dica que você dá nesse cenário, né? Comparar, eu acho que é saudável. Porque tem aquele velho ditado que diz: nada se cria, tudo se copia, né? Mas quando a gente vai copiar, a gente copia com um olhar diferente, colocando aquilo que o outro não tem e você tem. Então a comparação, ela é natural em todos os segmentos, em todas as profissões, tanto de homem quanto mulher, mulher e homem, enfim. Agora, você tem que ter o olhar nas redes sociais, que com certeza você colocou de um ponto tão positivo. Todos nós vamos ali para olhar, para aprender, para comparar e para ser melhor. Mas não no sentido de competir. Eu não quero competir com a Michelle. Eu quero ser parceira da Michelle, eu quero somar com a Michelle, eu quero construir junto com a Michelle. Então o que falta é a gente ter essa percepção. Para quem tem, tá aí ó, nadando de braçada. E quem não tem, que fica, é justamente, muda o olhar. Saia da competição, você pode até olhar no sentido de
copia, mas copia diferente. Com a sua essência naquilo, Exatamente, com a sua essência, com o seu propósito. A gente fala tanto de autenticidade, seria isso, né? Exatamente. Eu pego uma referência e aplico ela com a minha essência. Exatamente. Eu lembro muito, agora você me colocou esse momento de autenticidade, quando a gente tinha aulas de gramática e a professora falava assim: leia, interprete e coloque com suas palavras. Sim. Não é para ser igual do texto, né? Então a aula de interpretação de texto, de gramática, era bem isso. Você se expressar no seu jeito. E quando a gente percebe que dentro da gente tem um potencial e que você pode contribuir, é parar com o medo. O medo, né, te freia, te congela. Você vai ou não vai? Mas, e também o medo tem que existir, né? Que tem o frio na barriga, justamente pra gente não entrar no comodismo. Porque o medo te provoca. O medo nos faz parar para pensar, para refletir. Um mecanismo de defesa também, né? Sim. De autoproteção. E precisamos, Exato. Né? Só não pode estar em excesso, né? E tudo, né? Nem de mais e nem de menos. Agora, a gente está falando dessa parceria. Isso é mais notável entre um grupo de mulheres empreendedoras, ou essa parceria ela ainda está num ponto distante, Luciana, no sentido de que a gente percebe, a gente vive numa sociedade que ainda é patriarcal, que o machismo ainda se faz presente, que há um estímulo da disputa entre mulheres, né? A parceria entre homens ela é muito mais natural do que a parceria entre mulheres. A gente já entendeu que precisa virar essa chave para que a coisa seja mais leve e mais produtiva? Com certeza, Michele, tenho certeza que você tem altas parcerias, né? O teu programa, e uma das coisas é justamente assim: quem serão meus parceiros? E eles serão meus parceiros não só pela competência, mas pelos valores que tem que bater. A partir do momento que você define o papel de cada um nessa construção, as coisas fluem. E se no meio do caminho não fluir, é porque não tem a mesma essência. Então eu vejo hoje que dentro da confraria dos profissionais de marketing, somos todos profissionais, mas cada um de um segmento dentro do marketing. Todas as primeiras segundas-feiras de cada mês nos encontramos com temas diferentes. E alguns dos parceiros, né, desses profissionais são empresários, prestadores de serviços, e outros estão dentro de uma empresa. E assim, às vezes, um aparece mais que o outro, um faz mais coisa que o outro, mas assim, sempre aquela questão de compartilhar, de ajudar e às vezes até de inspirar aquele que está meio, né, quietinho, começar a fazer coisas diferentes. Então, dentro desse nosso grupo, onde há 60 confrades, nem todos fazem negócios entre todos, né? Sempre tem os grupos, mas justamente pela identificação, pela complementação. Então, eu vejo por mim que nos trabalhos que eu realizo, eu vou sempre chamando algum, assim, testando, conhecendo o trabalho, mas sempre tem aqueles que são os mesmos, porque a gente já tem uma conexão muito forte. O prazo de entrega, como fazer, às vezes não precisa nem conversar, por uma mensagem de WhatsApp. É tão afinado que a coisa funciona, né? Exatamente. Muito afinado. É uma orquestra. E cada um entra com a sua expertise, mas dentro de um contexto. Então eu acredito muito em parceria. Eu me pergunto hoje em dia, com 30 anos de profissão, se eu não tivesse essas parcerias, eu acho que eu não chegaria onde eu cheguei. Mas com essa comunhão de ideais, comunhão de valores, não competindo e sim construindo junto, colaborando juntos, e todo mundo ganha, né? Exatamente. Eu estava lendo recentemente, Luciana, e acho que conversa muito com isso que você trouxe pra gente, que dizia assim, olha, daqui pra frente a gente não tem que estar preocupado com o faturamento desse empreendimento, desse negócio, mas sim com o propósito dessa
empreitada, porque a partir do momento que eu tenho um propósito bem definido e eu persigo esse propósito, o dinheiro vem naturalmente. Exatamente, ele se torna uma consequência. E em todas as profissões, eu acho que o principal chama-se relacionamento. O relacionamento com o teu cliente. Entender que cada cliente tem características, desejos e necessidades diferentes. Estar no tempo certo, né? Construir aquilo que realmente ele precisa. O resultado vem. Eu estou preparando um evento, Michele, que eu estou há 2 meses em toda a organização. Evento é evento, né? Comunicando, mandando mensagem. Nos últimos 3 dias que borbulhou. Aí eu falo assim, e se a gente deixa tudo para a última hora? Não acontece. Não acontece. Tem que ter o planejamento. E o planejamento, ele vai te ajudando justamente para chegar nos resultados novos. Então hoje, no meu caso, como eu vou estar realizando em breve o evento, encerrei hoje, meio-dia, as inscrições. Logo após o encerramento, eram várias pessoas. Então, e aí a gente tem que educar as pessoas para entender que tem um tempo, porque você tem materiais gráficos, você tem o próprio buffet, a quantidade. Então as coisas precisam ser organizadas, precisam ser planejadas, justamente para a hora que você for realizar o evento, fluir. Agora, Luciana, a gente está falando para quem já está nesse universo, né? O que precisa ser observado, aquilo que pode facilitar essa caminhada. Para quem não entrou ainda e tem esse flerte com o empreendedorismo, a gente sabe que muitas pessoas são extremamente cautelosas e elas esperam estar prontas de alguma maneira para começar aquilo. Isso é ilusório? É ideal que a gente comece com aquilo que tem, porque pronto a gente nunca vai estar? Exatamente. Eu sou modo perfeccionista. Para eu entender que não é na hora que tivesse tudo pronto que eu iria, né? Então foi um passo muito grande. A partir do momento que eu entendi que era devagar e que eu ia ter que testar, às vezes eu iria errar e ter que fazer tudo de novo, e que tudo isso fazia parte do processo. E então foi novamente, como você me perguntou é um movimento de dentro para fora. Tem que querer. Se a gente olhar para as grandes marcas, todas essas grandes marcas, elas precisavam. Só que teve um começo. E ela se tornou grande em função de uma organização de processos e etapas. E que não eliminou erros, né? Que teve erros no processo. Erros, né? E a gente tem muitas empresas aí que já passaram pela recuperação judicial e voltaram mais forte ainda. Então, essas etapas difíceis fazem parte, mas o começo está ligado àquilo que você gosta de fazer. Por quê? Como o início, muitas das vezes, pode ser árduo, e se você gosta do que você faz, você vai enfrentar a dor. E tentar, testar e fazer até chegar aonde tem, né, nos resultados. Mas faz parte. Tem que enfrentar. Porque não tem como a gente chegar na cobertura se não passar pelo térreo, primeiro andar, segundo andar. Ninguém já chega na janelinha, né? Não tem como. Exatamente, ninguém chega na janelinha. E justamente esse passar pelas fases e processos te torna uma pessoa mais madura, te torna uma pessoa mais visionária, porque você vai querer ampliar, você vai querer inovar. A gente pode dizer que nesse processo a resiliência precisa estar muito presente? E paciência junto, né? Eu até escrevi um artigo esses dias justamente falando que o empreendedorismo, a mulher empreendedora, o homem empreendedor, o casal empreendedor, precisa de muita paciência e resiliência. Porque quantos nãos você ouve logo no início. E esses dias conversando com uma grande amiga que sempre foi da área de prestação de serviço. E de repente começou
a dizer que queria empreender. Só que lá atrás ela dizia, nunca, esse negócio não é para mim. E hoje, né, ela está com o empreendimento dela. Um produto extremamente artístico, diferenciado. Economia criativa. Economia criativa. E aí, esses dias conversando, eu falei, e aí, como é que você tá? Tô cansada, mas eu tô feliz. Agora eu entendo essa frase que tanto você dizia. Então, assim, é o querer. Eu querer virar a chave. Querer promover uma mudança forte dentro de você. Mas entender que essa mudança vai te tirar de uma zona de conforto e que você vai passar um período ali de adaptação. Mas se você quer realmente, tudo isso passa. E buscando sempre, por exemplo, ela começou ano passado, já está fazendo curso para aprimorar, para ter uma linha nova de produtos. Então, assim, ela está tão encantada, mas esse encantamento é justamente encontrar algo que ela tem hoje prazer em fazer, mesmo quando ela tem que trabalhar de domingo a domingo. E quando a gente está nessa trajetória, Luciana, qual a importância dessa atualização, desse buscar constante de conhecimento, da gente tá sempre buscando se aprimorar mesmo? Porque embora a gente não deva focar na competição, isso aqui vai me trazer um diferencial, não? Exatamente. Exatamente isso. O diferencial vem da inovação. Porque, como a gente falou aquela hora, de copiar. É natural a gente copiar, mas colocar o seu jeito. Mas se temos vários negócios do mesmo segmento no mercado, como que ele sobrevive? Sobrevive se tiver 3 coisas: a promessa e a entrega. Mas não adianta só prometer e entregar. Tem que ser diferente. Aí entra a experiência do cliente. Exatamente. Então, diferente que é justamente o que o seu cliente vem buscar. Às vezes você está numa rua que ela é específica de materiais de construção ou numa outra rua que é das óticas. O que faz uma loja diferenciar da outra? É o atendimento. Aquele momento que você senta, que você vai escutar, entender o que realmente o cliente quer. E quando a gente se permite dar essa atenção para o cliente, ele percebe seu valor. E às vezes você pode até ter o seu valor um pouquinho a mais em comparação ao outro, mas ele valoriza em função da atenção, do respeito, do relacionamento que o vendedor construiu com o cliente. Para a gente fechar, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, queria que você trouxesse pontos que quem está no empreendedorismo não pode deixar de olhar para que essa experiência ela seja mais assertiva, mais proveitosa, menos angustiante do ponto de vista desse caminhar mesmo nessa escolha que é feita. Bom, eu sempre digo que é a organização do tempo. O dia tem 24 horas, algumas horas a gente dorme, outras, né, as nossas atividades pessoais. E ali, naquelas 8 horas que você... 8, 10, 12, que você distribui para você trabalhar naquilo que você gosta, mas trabalhar totalmente focada. E como você disse, às vezes as redes sociais, a própria tecnologia rouba o nosso tempo. Então a disciplina, para aquele tempo que você dedicou ali, você realmente está focada no que precisa ser feito. Em seguida, com a organização do tempo, vem a comunicação assertiva. A comunicação que você precisa ter no seu dia a dia, na comunicação escrita, na comunicação falada, na sua comunicação de imagem, né? E com a organização do tempo e a comunicação, você começa a perceber os relacionamentos que você cria no seu dia a dia. Os relacionamentos no dia a dia, você parte para a liderança. Que chega um momento que você não consegue mais fazer sozinha. Você tem que liderar, você tem que distribuir, delegar, distribuir tarefas e liderar essas pessoas que vão fazer tarefas para você. Até chegar na experiência, né? Onde você tem que
conectar todas essas pessoas fazendo, te entregando para você entregar para o teu cliente. Então eu sempre digo que o começo, a manutenção, né, e a maturidade, ela chega com essa organização e aprendendo a dizer não. Luciana, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Eu que te agradeço pela oportunidade e que lindo esse programa, Papo com Ela. 7 de abril é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. E a data é marcada por debates a fim de levar a conscientização principalmente aos estudantes. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2019, realizada pelo IBGE, aponta que 23% dos estudantes de 13 a 17 anos afirmam ter sofrido bullying no ambiente escolar, 30 dias antes do levantamento. Por outro lado, 12% dos alunos da mesma idade ouvidos pelo estudo confirmaram ter praticado bullying no mesmo período. E para falar sobre esse desafio de combate ao bullying e também ao cyberbullying, já que a prática violenta ganhou as redes sociais, é que recebo aqui no Papo com Ela a professora Maria Beatriz Elias de Oliveira Curado. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar mais sobre bullying e cyberbullying aqui no Papo com Ela. A gente sabe que abril tem a data que marca essa conscientização contra, ou essa conscientização no que diz respeito à prática do bullying, para que a gente possa combater isso. A senhora está há muitos anos lidando com essa realidade dentro da escola, com adolescentes. O que mudou nesse período que a senhora lida com esses adolescentes com o advento das redes sociais, por exemplo? O que mudou, né, é que antes a gente tinha o bullying, a agressividade entre colegas, presencialmente. Hoje a gente tem de uma forma diferente, que é o cyberbullying, que é através das redes sociais. Então nós temos através do WhatsApp, né, e das outras redes, Facebook, o Instagram. E então mudou um pouco o perfil, mas continua com o mesmo tipo de característica, né? Que é ofensa, que é brincadeiras assim desagradáveis, de forma sistemática, repetitiva, né? Quando a gente pensa nas redes sociais, ficou mais difícil de controlar, professora, e isso toma uma proporção maior do que somente presencialmente a prática do bullying? Porque assim, a gente, o aluno muitas vezes manda, né, uma ofensa num grupo de sala e nós não temos acesso, né, ao que ele posta, né? Então, assim, ficou mais difícil, das vezes, identificar, principalmente porque a criança que é ofendida, o adolescente, muitas vezes ele se omite, né? E se omite, e a família também, ela não visualiza esse celular, não monitora esse celular para ver o que está acontecendo. Muitas vezes, quando vai olhar, já tomou uma dimensão bem grande, né? Com relação a isso. Então, assim, o bullying, que é o cyberbullying nas redes e o WhatsApp, é hoje um grande problema. A gente teve uma mudança na legislação nesse ano de 2024 que prevê penalização para quem pratica o bullying e também para esses pais que deveriam fazer esse monitoramento. A senhora percebe que diante dessa modificação na legislação há uma preocupação maior dos pais no que diz respeito a verificar a conduta dos seus filhos, ou isso ainda é uma coisa que precisa ser estimulada, por exemplo, pela escola? Então, eu quero acreditar que haja uma maior preocupação dos pais, né? Mas a gente vê ainda que, como é uma lei, né, muito recente, ainda não incorporaram ainda, mas há essa necessidade de fazer entender que é uma coisa séria, que é crime, né? Então, é preciso que eles conscientizem os filhos deles, porque o que a gente percebe, assim, a escola faz um trabalho, e muitas vezes a família minimiza a situação, né? Então, mas meu filho não, isso aí foi só uma brincadeirinha, né? Então a gente cada vez mais pede essa parceria da família para monitorar as redes sociais e também nos ajudar a atuar contra isso, né?
A gente vê crianças que, às vezes, alguns pais falam, não, a escola não resolveu, né? Mas é o que eu falo, é um trabalho de parceria, porque senão só a escola, ela não consegue resolver. Porque, às vezes, esse adolescente que faz esse tipo de bullying, cyberbullying, no condomínio onde ele mora, ele também faz isso, quando ele não deixa um colega jogar, né? Porque um condomínio tem um ambiente coletivo, né? Aí ele não deixa o colega jogar bola porque ele é ruim. Então, assim, ele continua tendo essas atitudes, né? Não só no ambiente escolar. Então, muitas vezes a gente tem essa fala dos pais, sim. A escola não está fazendo nada, né? Mas a escola sempre, né, se preocupou com essa questão do bullying, porque nós somos educadores, né? E a gente geralmente fala assim, eu não quero que façam isso eu não gostaria que fizesse com meus filhos, né? Então a gente também não quer que faça com os nossos alunos que estão lá e que são a razão do nosso trabalho também, né? Professora, quando a senhora diz que os pais reclamam da postura da escola e dizem assim, mas a escola não resolveu, a escola não fez nada, isso costuma ser uma fala do pai do agressor, dos pais do agressor ou dos pais da vítima? Olha, da vítima, né? Então, às vezes ele não vê uma ação, né, no trabalho, mas é feito. Eu acredito que todas as escolas, né, elas fazem, porque é isso que eu estou te falando. Eu acho que é quase impossível um educador verificar essa situação, tomar conhecimento da situação e não tomar nenhuma medida. Ficar inerte, né? Então, assim, até estranho, soa até estranho, né? Então a gente toma medida, gostaríamos que sempre fosse resultados 100%, né? Mas muitas vezes é isso que eu te falei, ele melhora no ambiente escolar, mas ele também ainda continua tendo atitudes em outros locais, né? Ele xinga o porteiro do prédio, né? Ele ofende, então é um contexto, é preciso entender esse contexto, né? Que não é só a escola. A escola, sim, tem um papel porque a gente está lá não só para ensinar conteúdo, mas também para formar, né? Mas a família não pode se abster dessa responsabilidade também, não, né, professora? Não pode. A gente vê que existe uma terceirização muito grande desse papel de educar. E acredito que aquele adolescente que se vê envolvido na prática de bullying, de alguma maneira, ele teve uma dificuldade de receber princípios e valores dessa família, né? Também, né? E, então, é o que eu falei, por isso que a gente não pode julgar, né, que a escola não fez nada, porque também tem um contexto, né? Isso que você está falando de valores, de ética, de postura e do próprio convívio ali da família que a gente muitas vezes desconhece, né? Não sabemos o que a família está passando, né? Professora, a preocupação do ambiente escolar com a prática de bullying, ela se dá porque essa violência recorrente impacta, por exemplo, no desempenho escolar desse estudante? Muito, né? Impacta, além do desempenho, quando ele não quer também vir para a escola, né? Muitas vezes ele se nega com a família, que não quer ir, então aí... A gente pode cair numa evasão escolar, então. Também, né? Além do desempenho escolar, também da evasão, né? Então, você está se sentindo intimidado, né? Então, aquele ambiente não está sendo agradável, não está sendo acolhedor para o aluno, né? Professora, quando a gente avalia dentro do ambiente escolar a forma de identificar os alunos que estão sofrendo bullying, ela acontece de que forma? A gente tem os demais alunos que presenciam aquilo, levando o caso até a coordenação ou até a direção da escola, a própria vítima é quem relata, ou isso dificilmente acontece, ou é um trabalho mesmo de observação que é feito pela equipe de professores, né? Todos aqueles que estão envolvidos nessa parte educacional que acabam detectando o problema existente. Na verdade, são todos esses fatores, né? A observação, às vezes, de um professor em sala de aula ou nos corredores de algum funcionário que observa que o aluno está isolado, né? Os pais também, às vezes, eles relatam quando o aluno, o filho, né, consegue passar isso para eles. E tem relatos também dos próprios alunos, né, que percebem e vêm
relatar para a coordenação. Então, assim, acontece de várias formas, né? Mas o que é mais difícil é a criança que é ofendida, a vítima, vir falar. Muitas vezes ela tem muito medo, né? Que isso possa causar um dano maior, né, para ela. Então, muitas vezes a vítima não relata. Então, por isso que a gente insiste bastante, né, com as famílias em casa, perguntar como foi o dia, se está tudo bem, se está com alguma dificuldade. Então, que a família faça esse diálogo quando chega da escola, né, é importante. E observar também se o rendimento não está caindo, se é um aluno que sempre teve um bom rendimento, que de repente, né, teve uma queda no rendimento, está triste, né. Então, tudo isso a família também tem que nos ajudar nisso, porque eu costumo falar que 24 horas do dia, né, e de 4 a 5 é conosco, o resto é com a família, né. Então, às vezes, na escola ele esconde muito bem essa situação, mas a gente está procurando cada vez mais monitorar, né. A gente tem os fiscais de pátio, né, para observar aluno que está sozinho, que está isolado, e a gente já detectou muitos casos assim, né, e não posso falar para você que é perfeito, porque não vai ser, né, em nenhum lugar, mas a gente tenta ao máximo resolver essa questão do bullying entre os alunos. Qual é o índice de incidência do bullying dentro da escola, professora, no ambiente onde a senhora está? A gente pode dizer assim, que de um universo de tantos alunos, conseguiu-se detectar que tantos sofrem bullying ou cometem o bullying. A gente tem uma porcentagem que costuma ser aplicada no ambiente escolar? Olha, eu não saberia te dizer essa porcentagem, porque assim, é uma escola muito grande e a gente, cada setor, né, tem coordenadores de cada ano. Entendi, né? Ninguém pega tudo, né? Isso. Cada um é setorizado. Então, assim, cada setor do ensino médio, do meu, que é o ensino fundamental, anos finais, dos anos iniciais, então é feito um trabalho, né, de monitorar esses alunos, e assim, tem alunos que têm relatos de anos anteriores, então aquele aluno a gente já fica sempre atento se esse ano está tranquilo, se ocorreu, né, novamente, né? Então é um trabalho assim que a gente comemora agora essa semana de abril, mas é um trabalho feito com todos os dias, né? Continuamente a gente faz esse trabalho. Professora, meninos ou meninas têm uma maior prevalência de serem vítimas ou de serem agressores? A gente tem isso ou acaba acontecendo da mesma forma em ambos os gêneros? Olha, antes a gente poderia perceber assim, mais meninos. Hoje eu acho que está equilibrado, né? As meninas também. Tem também essa, às vezes, rejeição por determinados colegas. E como eles são adolescentes, né? Eles são muito do grupo, né? Então, se um do grupo manifesta alguma coisa com algum colega, alguma ofensa, os outros acabam incorporando. Infelizmente acontece isso, né? Então, assim, para que eu faça parte do grupo, eu preciso falar a mesma coisa que o grupo, eu preciso concordar com o grupo, né? Também tem que ser feito um trabalho não só com o autor do bullying, né, mas também com o grupo que o cerca, né, porque esse grupo muitas vezes, como se diz, vai na onda, né. É como se tivesse uma liderança e eles seguem aquela liderança. Sim. Agora, professora, quais são as implicações de quem sofre bullying de forma recorrente? A senhora já citou pra gente que tem um isolamento, que tem uma queda no desempenho escolar. Quais outras implicações a gente tem por conta dessa prática violenta? As questões mais sérias eu acho que são as questões emocionais, né? São marcas que permanecem, né? Eu acredito que talvez a vida toda de uma pessoa, né? Então, às vezes tem que ser feito um trabalho terapêutico com psicólogos, né? Para tentar reverter essa situação, porque eu acho que pesa mais
essa questão do emocional. É lógico que os outros também, eu não ir bem na escola, né? Eu não faltar às aulas por conta do problema, mas o emocional, né, de uma adolescente que está em formação, está criando a sua identidade, então eu acredito que seja algo mais sério. Quais são as ações que vocês desenvolvem no sentido de despertar essa consciência para que o bullying não esteja presente no dia a dia escolar, né? De que forma esses alunos são mobilizados? Qual é a técnica, assim, digamos, que a escola adota para poder discutir essa situação de uma maneira mais leve até, né? Até para que seja absorvida por esses adolescentes. A gente sempre fez um trabalho assim, professor de redação aborda o tema, trabalha o tema, em avaliações também a gente aborda o tema, eles confeccionam murais, vídeos, né, a gente atribui muito também para que eles participem, né, e nas aulas de filosofia, de ensino religioso também são trabalhados esses temas. E para esse ano eu pensei numa forma diferente, né, que foram os alunos criarem sua própria cartilha. Então, assim, aquele aluno, ele na construção dessa cartilha, para que ele perceba o quanto, né, o bullying é tóxico, né? Então aí eu trouxe algumas, mas a gente tem uma infinidade de cartilhas, depois a gente vai dar um feedback para eles, né, perguntando, entrevistando qual foi a sensação de produzir um material, né, a gente vai fazer esse trabalho, dar um fechamento para esse trabalho, né? Então, os alunos estão fazendo, né? Estou achando bastante interessante, porque à medida que você escreve, que você, né? Você vai tendo mais contato com o assunto, vai entendendo um pouco mais. Você internaliza aquilo, né? Com certeza. Maneira. Vamos dar uma olhada em alguma das cartilhas? Vamos ver o que eles escrevem aí, do que eles consideram? Vamos lá, temos essa daqui, bullying e cyberbullying. O bullying não define a pessoa que o sofre, mas revela a crueldade de quem o pratica. Então a gente tem aqui, cyberbullying é o bullying realizado por meio das tecnologias digitais, pode ocorrer nas mídias sociais, plataformas de mensagem, plataformas de jogos e celulares. É o comportamento repetido com o intuito de assustar, enfurecer ou envergonhar aqueles que são vítimas. Aí aqui tem um outro recado. Quando uma brincadeira constrange o outro, não é brincadeira, é desrespeito. Diga não ao bullying, né? Como identificar se eu estou sofrendo, se eu não estou. Não sofra bullying, denuncie. E o canal de denúncia é sempre a escola, professora? Ou eu tenho outras formas de denunciar o bullying? Olha, geralmente é a escola, né? Uhum. Mas a gente, é o que eu falo para você, né? Nos condomínios, né, em outros espaços, também tem que ser trabalhado isso, né? Com os moradores, né? Uhum. Essa questão é muito importante, porque o que a gente combate lá precisa ser combatido em outros espaços também, né? A gente tem uma outra apostila aqui que diz o seguinte: você não está sozinho, diga não ao bullying, que é de uma turma do 7º C, que traz exemplos, né, do que seria um bullying. Dar apelidos, zombar de características físicas ou traços raciais, usar um colega como personagem constante de piadas, fazer comentários negativos repetidos sobre a aparência, cultura, família, estilo de vida ou comportamento de alguém, xingamentos, apelidos, provocações ou assédio físico repetidos, ameaças ou assédio físico regular, querer dominar os outros e melhorar o seu estatuto social. E aqui são algumas das razões, né, pelas quais as pessoas cometem bullying. Ter baixa autoestima e querer sentir-se melhor consigo mesma, não ter remorsos ou não reconhecer o seu comportamento como um problema, sentir-se zangado, frustrado ou com ciúme, ter dificuldades sociais. Aqui tem mais. Esse material depois vai ficar disponível para a comunidade, professora? Como que vocês vão fazer? Vai ficar. A gente vai fazer uma exposição desse material, né? E depois a gente vai. Ele fica tem a biblioteca nossa, né? Também vai ser disponibilizado lá.
Ah, que legal. Aqui eles colocam assim, ó, como combater o bullying. Essa é uma outra apostila. Com palestras e atividades, as crianças vão aprendendo a reconhecer o bullying, ajude as crianças a aprender a se respeitar, buscar a conscientização entre os alunos, estabelecer regras rigorosas sobre o bullying, incentivar os alunos a se expressar e estabelecer normas e atividades sobre esse tema. É discutindo mesmo que a gente vai chegando a um consenso do que não é legal, né? Isso. Então, as cartilhas, elas vão ser depois, os professores vão usar algumas, né? Para fazer um trabalho em sala também, colocando cada vez mais, né, no aluno a importância do respeito e da empatia com o outro, né? Maravilha. Professora, muito obrigada pelas informações aqui no Papo com Ela. Deixo o microfone à disposição caso a senhora queira fazer mais algum esclarecimento. Não, eu agradeço a oportunidade, né, de estar falando para vocês e deixo claro assim, é aquilo que eu já tinha falado no início, né? As escolas combatem sim. É uma situação difícil de lidar, muito difícil, né? Por vários fatores nos quais eu falei. Mas a gente faz o melhor, né? Porque ninguém quer ver o outro, né? Sendo xingado, sendo humilhado, ofendido. Então eu acho que, e nós, enquanto educadores, muito menos, né? Nós estamos ali corpo a corpo com os alunos e a gente quer vê-los crescer, né? Tá joia, muito obrigada. Muito obrigada a você. Para iniciar a prática de atividade física, o recomendado é, antes de tudo, checar como anda a sua saúde. Mas essa nem sempre é uma regra seguida pela maioria. A avaliação cardiológica não é exclusiva apenas para atletas profissionais, mas também essencial para amadores e entusiastas das atividades físicas. Um dos principais pontos ressaltados é a necessidade de avaliar o histórico familiar de problemas cardíacos, pois isso pode influenciar significativamente o risco de desenvolver condições cardiovasculares. As pessoas têm que ter consciência que a principal causa de morte no mundo é a doença cardiovascular. Então, a partir disso aí, a pessoa tem que ter consciência de que quando vai praticar atividade física, ela precisa avaliar o coração. Seja para ver se ele está bom, que é a ideia, né? Ou para ver se tem alguma doença associada, mesmo que seja assintomático. O que acontece muito é que as pessoas vão fazer atividade física sem ter feito uma avaliação. Existem diretrizes para atividade física, uma consulta simples com um eletrocardiograma já ajuda pacientes de baixo risco, abaixo de 30 anos. A gente costuma dizer que acima de 30 anos já, dependendo se o paciente tem história familiar de morte súbita, tem alguma doença genética associada, então são pacientes que devem ter mais cuidado e devem acompanhar com mais rigorosidade com o cardiologista. A avaliação médica é de suma importância, já que algumas pessoas podem apresentar mais risco do que as outras. Pacientes com mais de 30 anos, pacientes que têm hipertensão, pacientes obesos, diabéticos, que têm história familiar, então eles devem fazer mais exames e, por exemplo, um teste ergométrico. O teste ergométrico ele vai fornecer informações como o risco de infarto, se o paciente tem arritmia, se o paciente vai ter alteração de pressão no esforço. São coisas bem básicas. Outro exame que é bem básico é o ultrassom do coração, que vai ver a anatomia, vai ver se a pessoa teve algum problema na válvula do coração, vai ver se existe alguma malformação do coração. São todos exames que são fáceis de fazer, custo baixo e que detectam alterações que podem salvar uma vida. Muitas vezes, as pessoas subestimam a importância de consultar com um cardiologista por achar que não tem problemas cardíacos. No entanto, na maioria das vezes, elas podem ser assintomáticas. Então, a grande maioria das pessoas são assintomáticas, né? A morte súbita abaixo de 35 anos, 30 anos, em geral são doenças congênitas, por exemplo, uma malformação coronariana, uma miocardiopatia hipertrófica, um miocárdio não compactado, que são pessoas que aparentemente têm uma valvulopatia, pacientes que têm em geral uma vida normal, que praticam atividade física,
A própria pressão arterial, por exemplo, 50% dos pacientes têm pressão alta, mas não sabem que tem, são assintomáticos. Abril marca o aniversário da nossa querida Cuiabá e o Papo com Ela não poderia deixar passar um registro para lá de especial. Fomos até a Dona Eulália, tenho certeza que a boca até encheu de água agora, né? Você que está aí do outro lado da telinha, só de pensar naquele bolo de arroz e no bolo de queijo, tudo quentinho que ela oferece, da hora. Se você ainda não conhece essa personagem da Cuiabania, confira a nossa reportagem. Para incrementar a renda familiar, Dona Eulália se dispôs a buscar as lembranças que tinha de sua tia cozinhando e começou a fazer bolo de arroz. Hoje, há 67 anos, Dona Eulália e seu famoso bolo de arroz são grandes ícones da cultura cuiabana e mato-grossense. Meu marido era pedreiro, ele trabalhava, eu já tinha 2 filhas, e aí, mas todo mundo precisava, tinha que estar pedindo um dinheiro para ele, né? Aí, foi um dia, sei lá, Deus me iluminou, eu falei, não tem que fazer alguma coisa. E lá no sítio onde nós morávamos, tinha a tia que fazia esse bolo de arroz, né? Mas eu nunca tinha feito. Aí eu falei, sabe que eu vou experimentar fazer, quem sabe deu certo. E foi experimentar fazer o bolinho de arroz. Então foi dando certo, assim, 5. O negócio deu tão certo que Dona Eulália logo depois começou a receber encomendas para as tradicionais festas religiosas da região. E a partir daí, não parou mais. Aí comecei a fazer assim, de manhã, né, no domingo, e foi. Aí veio a festa de São Benedito, aí o pessoal sabia que fazia, encomendava para fazer o bolo para a festa, né? Todo dia de manhã, quase uma semana de... mas aí foi aumentando, era muito. Aí eu não dei conta mais de fazer. Mas aí continuou fazendo, aí não dá até hoje, né? E só foi vindo de fora, muita gente de fora que foi vindo, me conhecer. E graças a Deus deu certo, tá? E a tradição não parou na Dona Eulália. Ela já passou para os filhos, netos e até bisnetos. Continuei fazendo, ensinando, né? As filhas, tem as filhas aí que... Tem uma que faz tudo. Hoje mas assa bolo e massa, faz, né? Não é tudo que faz, é algumas delas que sabe. Por exemplo, na minha falta, às vezes que eu viajo assim, eles tomam conta, a mesma coisa, né? Faz tudo. A família toma conta, os filhos, neta, bisneta, tudo já trabalha, né? E o orgulho é o que não falta nessa família. Muito, muito orgulhoso. Pô, nem sei como explicar o que eu sinto pela minha avó, porque pra mim ela é minha avó, mas para os outros ela é criadora de bolo de arroz, então muita, não sei o que falar, muito orgulho, né? Orgulho dela. E o trabalho continua. Atualmente homenageada como mestre da cultura, Dona Eulália destaca a fé, gratidão e a felicidade que ela carrega. Todo dia eu rezo, agradeço a Deus, o dom que Ele me deu, agradeço a Deus, os meus fregueses que vêm, que todo dia rezo para os meus fregueses, porque se não tivesse os fregueses não tinha, né? Então, para mim é muito importante. E esse estabelecimento aconchegante e familiar da Dona Eulália acabou virando rotina de muitos de seus clientes. Antes de trabalhar, dar uma passadinha aqui, comemos um bolo de arroz, tomamos um leitinho com chocolate ou um café, muito bom. E assim, um lugar muito gostoso, muito acolhedor, os filhos, os netos da Dona Eulália, que atende gente tão bem aqui. Recomendo a todas as pessoas de Cuiabá a vir aqui, conhecer. Quem não conhece, conhecer. É um espaço bem amplo, que recebe a gente de forma bem à vontade. Tem ali o bolo de arroz e o bolo de queijo que é feito nesses fornos maravilhosos ali, que sai de forma maravilhosa. Não sei o que eles têm, mas eles acertam todas as vezes, fica muito gostoso.
A gente vem aqui e fala assim, a gente tem conversa, né? Cada dia parece que eles acertam de novo, fica mais gostoso, o queijo é gostoso, o bolo de arroz é gostoso, e a gente sente gosto de vir aqui, né? A gente recomenda para os amigos, traz os amigos quando vem de fora para cá. Há 10 anos, Anselmo Parabá transforma vidas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social através da startup Anjos da Lata. A partir de materiais recicláveis que são transformados em instrumentos de percussão, Anselmo ensina musicalização, apresentando um novo norte a essas crianças e adolescentes que são assistidos. Através de sua habilidade com a confecção de instrumentos de percussão, o músico Anselmo Parabá ensina jovens e adultos das periferias do estado a confeccionar instrumentos com materiais recicláveis. Eu acabei indo morar em Tangará da Serra, com a intenção de passar um ano em Tangará da Serra. Quando eu cheguei em Tangará da Serra, no ano de final de 2012, início de 2013, eu morava numa casa perto de uma escola pública municipal. E nessa escola pública estadual, aliás. E eu morava perto dessa escola e tinha umas crianças que ficavam sentadas embaixo de duas árvores que ficavam na frente da minha casa. E essas crianças ficavam por ali, então eu dava aula numa escola de música da cidade, né? E também dava aula numa escola particular. E sempre quando eu chegava do trabalho eu via aquelas crianças ali. Então, um dia eu acabei, num processo natural, comecei fazendo algumas coisas com elas ali em relação àquilo que eu já fazia aqui em Cuiabá antes, né? E ali eu comecei a montar alguns instrumentos que eu já tinha um domínio, que eu já fazia, que eu já construía. E a partir dali começou o projeto Anjos da Lata, né? A ideia de criar o projeto Anjos da Lata surgiu das experiências que Anselmo teve durante viagens pelos municípios do estado, onde crianças e adolescentes foram introduzidos ao mundo da música. Instrumentos feitos a partir do lixo seco, como latinhas de alumínio, latões de tinta reciclada, galões de plásticos, pedaços de madeiras, são alguns dos materiais utilizados no projeto. Sem contar que nós estivemos viajando aí toda a Baixada Cuiabana com um projeto junto com o Instituto Inca, né, que foi o Batuque MT. O Batuque MT nós viajamos por 10 cidades da Baixada Cuiabana e essas 10 cidades foram assim, experiências fantásticas em relação à questão do proporcionar o acesso à música a crianças e adolescentes que nunca tiveram acesso. Então isso para nós foi muito importante. Nós começamos em Cuiabá, viajamos por Chapada, Corizal, Barão de Melgaço, Nova Brasilândia, Poconé, Santo Antônio, Livramento e finalizamos em Várzea Grande, né? Então começamos numa margem do Rio Cuiabá, rodamos por várias partes do Rio Cuiabá e terminamos na outra margem. Então foi uma experiência muito bacana. Este ano, o projeto Anjos da Lata promete uma série de eventos e projetos envolvendo a comunidade. Tem os intercâmbios, né, que nós estaremos aí fazendo os intercâmbios junto com São Paulo, com Rio de Janeiro, né, que foram pontes aí construídas através da Expo Favela, né, da participação dentro da Expo Favela. O projeto Anjos da Lata, que vai circular os 10 bairros aí de Cuiabá, né? O projeto do grupo de percussão ali do bairro Ponte Nova, a gente pretende transformar numa orquestra de sucata, então é o nosso próximo objetivo, que é o nosso núcleo permanente, né? É um grupo que nós já estamos lá praticamente desde o final do ano de 2022. E os participantes demonstram entusiasmo pelo projeto, encontrando nele oportunidades para seu desenvolvimento acadêmico e pessoal. Meu nome é Caroline, tenho 43 anos, eu estou fazendo aula de percussão com os Anjos da Lata desde abril e tem sido muito legal porque é um momento de descontração, um momento de alegria e um momento de aprendizado, porque eu estou desenvolvendo mais
a minha rítmica, a minha percepção musical e, é claro, sociabilizando, né, com a galera, que é muito importante. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas agora eu posso te fazer um pedido? Então bora lá, siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode também nos ajudar a fazer o papo mandando a sua sugestão de entrevista ou reportagem, seja pelas nossas redes sociais ou nesse endereço de e-mail que está aparecendo aí na tua tela. Tenha uma excelente semana, a gente volta semana que vem trazendo muito mais informação para você a partir das 9 da noite aqui na TV Cidade Verde e eu espero contar mais uma vez com a sua companhia. Um beijo e até lá!